E aí, concursando, sou o Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico e matemática, e hoje eu vim passar uma questão aqui que caiu na prova aí da Quadrix, foi do Conselho Federal de Psicologia de 2016, sobre permutação. Então bora lá para a questão. Um grupo de 7 pessoas, entre elas Alberto e Beatriz, será organizado em fila indiana, de modo que fiquem exatamente 3 pessoas entre Alberto e Beatriz. O número de possibilidades dessa disposição é n. Colocando-se mais 2 pessoas nessa fila e mantendo a mesma condição de 3 pessoas entre Alberto e Beatriz, chega-se a m possibilidades. Uma representação para m menos n é... Daí a primeira informação sobre essa questão. Essa questão é considerada extremamente difícil. Então, se alguém aí fez essa prova e não conseguiu resolver a questão, é aceitável que não consiga resolver, porque ela é uma questão complicada demais. E aí eu já tinha explicado umas 3 questões aí em vídeos anteriores sobre permutação com elementos juntos. Aí tem que dar uma olhada nessas 3 questões para quem não sabe nem nada de permutação. Aí eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, porque é tipo um pré-requisito para entender essa daí, que é uma questão bem complicada mesmo. É uma questão tão complicada que eu tive que vir até vestir de Batman para poder resolver, então tenso que é essa daí. Então a questão, ó, te dá no começo 7 pessoas que tem que estar organizadas numa fila indiana. Então você tem que organizar as pessoas numa fila, né? Questão de organização e permutação. Então primeiro eu vou desenhar os 7 lugares aqui da fila, que é a primeira conta que tem que fazer, que ele fala que tem n possibilidades. Estão as 7 casinhas aí desenhadas. Aí lembrando que tem 5 pessoas que devem andar sempre juntas na fila. Porque tem o Alberto e a Beatriz no extremo aí no pedaço da fila, e entre eles tem que ter 3 pessoas. Ou seja, vou fazer aqui um bloco para essas 5 pessoas que tem que andar sempre juntas. Nos extremos da fila tem que ter Alberto e Beatriz. Só que não é necessariamente nessa ordem. Ele não falou que o primeiro tem que ser o Alberto e o segundo tem que ser a Beatriz, não. Só que entre eles vai ter uma galera que sempre vai estar aqui junta. Então a gente tem um bloco dentro do bloco, que é esse de preto que eu estou fazendo aqui. Então beleza, essa é a organização de forma geral aqui na questão, é a análise. Aí a primeira conta que ele pede fazer é o cálculo do n. Então para calcular esse n, teve o bloco, primeiro passo é analisar a permutação externa. Aí quantos elementos tem na externa? 1, 2 com esse bloco aqui em vermelho, que anda sempre junto aqui as pessoas, e 3 com essa última aqui. Tá? A permutação externa para organizar os 3 pontos ali é 3 fatorial, para trocar isso aqui de lugar, os blocos maiores. Só que agora a gente tem que entrar dentro desse bloco aqui vermelho para poder fazer a conta. Aí, primeira ideia aqui dentro, ó, Alberto e Beatriz tem que aparecer, mas não é necessariamente nessa ordem. Então eu tenho que fazer a permutação interna aqui para o Alberto e para a Beatriz. São 2 pessoas aqui dentro, ó, nesse pedaço aqui que eu estou fazendo só. 2 pessoas que podem trocar de lugar, que podem permutar, ou seja, é 2 fatorial. Só que agora a gente tem que pensar num cálculo mais elaborado, que são essas 3 pessoas aqui dentro desse bloco. Primeiro, ele não falou que são sempre as mesmas 3 pessoas. Então, inicialmente você tem que saber quais pessoas você pode escolher ali dentro. Ó, se você está num processo de escolha, aí você tem que pensar que já não é mais a permutação, que é um arranjo ou uma combinação. Então, primeiro eu vou pensar uma ideia de grupos que eu posso escolher aqui dentro. Ó, como opção de escolha para cá, para dentro dessas 3 pessoas, essa primeira pessoa que poderia estar lá dentro é uma opção. Poderia estar essa daqui, essa daqui, ou ainda essa última. Então eu tenho 5 opções de escolha aqui para dentro. Se eu for pensar só no grupo, eu tenho 5 pessoas para escolher, e dessas 5 pessoas eu estou escolhendo 3 pessoas. Aí como eu estou pensando num grupo genérico para colocar aqui dentro, sei lá, se fosse a pessoa C, D e E, por exemplo. Se eu trocasse as pessoas de lugar, ia manter o mesmo grupo. Sei lá, se eu tivesse as pessoas D, C e E. Continua sendo o mesmo grupo de pessoas, eu só troquei de lugar. Então, para fazer a escolha aqui dentro desse bloco, eu vou ainda multiplicar por uma combinação, que eu estou pensando inicialmente, que é só no grupo escolhido, que eu tenho 5 pessoas, que são esses asteriscos aqui, para escolher. Eu tenho que escolher 3 para andar sempre ali dentro, né, entre Alberto e Beatriz. Daí a fórmula da combinação eu vou deixar aqui no canto aqui, onde eu estou apontando aqui. Aí lembrando que nessa fórmula que eu deixei aqui, o n representa o total de pessoas, que no caso aqui é 5,
e esse P representa a quantidade escolhida. Então só vou substituir na fórmula, já que ele está dando a resposta lá, as opções com um bocado de fatorial. Então substituindo isso aqui na fórmula, que eu tenho que multiplicar ainda, vai ser o total com fatorial em cima, dividido pela nossa escolha, que é o 3 com fatorial embaixo, vezes ainda o total menos a escolha. 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. Só que eu ainda tenho que pensar em outro caso aqui dentro. Essas 3 pessoas que foram escolhidas aqui dentro, elas podem trocar de lugar aqui dentro. Então você ainda tem que considerar essa troca de lugar. Ou seja, eu tenho ainda que multiplicar pela permutação interna dessas 3 pessoas. Deixar assim. Então se eu tenho 3 pessoas aqui dentro para trocar de lugar, é 3 fatorial. Aí no final das contas, para quem já conhece muito de análise combinatória e estava achando estranho fazer essa combinação aqui dentro, achou estranho porque na combinação a ordem não importa. Só que a gente está numa fila, então a ordem importa sim. Só que quando eu pego a combinação do grupo que eu escolhi e multiplico pela permutação, no final das contas, isso que eu estou fazendo aqui, essa multiplicação em preto, é um arranjo no final das contas, a ordem importa. Então eu peguei o grupo e troquei todo mundo de lugar, que é o que eu fiz aqui dentro desse cálculo aqui que está em preto. Daí aqui para frente o que a gente tem que fazer é só ajustar esse cálculo aqui. Ó, eu posso pegar esse 3 fatorial de cima e cortar com 3 fatorial de baixo. Posso cortar esse 2 aqui de cima com esse 2 aqui de baixo. Sobrou na minha conta, né, o 3 e o 5 fatorial. Então essa é a primeira parte da questão. Então se a questão parasse aqui, ela já era uma questão complicada que muita gente não ia fazer. Só que ele ainda pediu mais coisa aqui dentro. E aí, como eu falei, essa questão é complicadíssima. Se você não conseguiu fazer, não fique se achando a pior pessoa do mundo do raciocínio lógico, que isso aqui quase ninguém deve ter feito. Ainda mais desse jeito que eu estou fazendo, né? Que é usando fórmulas para ficar dentro dos fatoriais, que foi o que ele sugeriu na opção. Aí vem a segunda parte da questão, que ele fala, se colocasse mais 2 pessoas na fila. Então aqui, né, as 2 pessoas a mais na fila, mantendo-se a mesma restrição original, que era esse bloco que a gente tinha aqui dentro. Eu vou manter o bloco no mesmo lugar até para ficar mais fácil enxergar o que eu estou querendo. Então tem um bloco aí com 5 pessoas. Ó, as mesmas restrições. Aqui tem que ser o Alberto, não necessariamente nessa ordem, né? E aqui tem que ser a Beatriz, também não precisa estar aqui necessariamente. Só que entre eles sempre vão ter 3 pessoas, que tem que ficar juntas aqui. Daí a análise eu vou fazer igual na anterior, só aumentou o número de casinhas, mas a análise vai ser a mesma. Só que agora a conta ele chamou aí que vai dar o valor N. Primeiro passo, permutação externa. E vamos contar aqui agora nesse caso. Você tem um elemento, 2 com esse bloco aqui vermelho inteiro, 3, 4 e 5. Então a permutação externa nesse caso é 5 fatorial. Segundo passo aqui dentro. Dentro desse bloco eu tenho Alberto e a Beatriz, que não precisam estar não necessariamente nessa ordem. Então faz aí a permutação interna do Alberto e da Beatriz. 2 pessoas para trocar de lugar, dá 2 fatorial para organizar. Mesma história da anterior. Aqui dentro vou primeiro pensar no grupo de pessoas que eu posso escolher aqui dentro, que vai ser uma combinação como eu tinha falado anteriormente. Daí eu vou colocar a fórmula aqui de novo no canto para relembrar, para trazer para cá. Só que nessa combinação, para colocar as pessoas aqui dentro, eu tenho uma opção de pessoa, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então nesse caso é uma combinação de 7 pessoas, eu tenho que escolher 3 para colocar aqui dentro. Colocando na fórmula, total com fatorial em cima, dividido pela escolha com fatorial embaixo, vezes o total menos a escolha. 7 menos 3 dá 4 fatorial. Só que eu ainda tenho que multiplicar pela permutação interna dessas 3 pessoas, que não acontecem em uma ordem predeterminada. Então tem a interna das 3 pessoas, igual na anterior. Então você vai multiplicar ainda por 3 fatorial. Daí agora o que a gente tem que fazer aqui é comparar mais ou menos as duas equações que a gente tem. Porque lá na frente ele pede uma conta que é m menos n, ou seja, esse resultado aqui menos o anterior. Então no anterior você tem 3 fatorial e você tem 5 fatorial. Aqui embaixo eu já estou vendo que eu tenho 5 fatorial, eu estou vendo que eu tenho também 3 fatorial. Então eu vou manter esses que são comuns do jeito que está aqui dentro e desenvolver só esse pedaço aqui do meio, que eu estou vendo que está em comum com o que eu tenho na conta anterior. Aí você ainda tinha que perceber isso daqui. Então eu vou deixar esse 5 fatorial aqui quieto, sem mexer nele, e aí eu vou desenvolvendo aqui o restante. Aí esse 2 fatorial eu vou desenvolver ele, que é 2 vezes 1, e essa conta aqui eu vou também desenvolver.
Aí 7 fatorial eu vou desenvolver até chegar no 4 fatorial aqui de baixo, para poder cortar. Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí eu já vou deixar esse 4 fatorial aqui de baixo, que eu já posso cortar o de cima com o de baixo. Sobrou esse 3 fatorial aqui embaixo que eu vou desenvolver. É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então eu tenho esse 6 aqui de cima, eu vou cortar com ele. E ainda esse 3 fatorial aqui eu não mexi, vou só repetir ele aqui embaixo. Daí o resultado final dessa conta aqui arrumada, organizada, que ele chamou de M. Olha o que você tem aqui. O 5 fatorial e o 3 fatorial, que era a mesma conta aqui em comum, então até vou deixar na mesma ordem, né? 3 fatorial vezes 5 fatorial, e aí a multiplicação não importa a ordem. E aí o que tinha sobrado aqui que eu posso multiplicar, ora, esse 2 vezes 1 que dá 2, ainda tinha esse 7 aqui, e ainda tinha esse 5. Então, ó, vou multiplicar só esses números que sobraram. 7 vezes 5 dá 35. Vezes 2 vai dar 70. Então isso aqui tudo ainda vezes 70. E agora a última parte da questão, como eu já tinha dito, essa questão é muito complicada de se fazer. Você ainda tem que fazer, né, o M menos o N. Aí pegando aqui, quem que é o M? Esse aqui, ó. 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes ainda aquele 70. Eu já deixei o cálculo ajustado para ele ficar com os valores parecidos com o anterior, como eu tinha falado. Ainda tem que subtrair pelo N, que é esse cálculo aqui de cima. 3 fatorial vezes 5 fatorial. Daí aqui você ainda tem que fazer uma manipulação matemática, que é colocar os termos comuns aqui dessa subtração em evidência. Por isso que eu já deixei tudo com a mesma cara. Aí, o termo que é comum aqui das duas é esse 3 fatorial vezes 5 fatorial. Aparece dos dois lados aqui da sua equação, dos dois lados da subtração. Então você vai colocar isso em evidência, isso aqui na frente, 3 fatorial vezes 5 fatorial. Colocar em evidência é pegar esse termo que é comum das duas partes e dividir pela sua expressão inteira. Então eu vou pegar esse termo aqui todo aqui até aqui e dividir pelo que eu coloquei em evidência. Se eu pegar isso aqui tudo e dividir por isso aqui, vai cortar esse 3 fatorial com 5 fatorial e vai sobrar só esse 70. Então, ó, eu coloquei isso aqui em evidência. Então, vou colocar aqui entre parênteses, né, na frente, que isso aqui é o que está multiplicando tudo que tem em evidência. O que sobrou aqui na minha conta era o 70. Eu ainda tenho que subtrair agora, fazendo a mesma ideia de evidência do outro lado. Pega isso daqui, divide pelo que você colocou em evidência. Ó, é o mesmo valor. Se eu pegar isso aqui e dividir por isso, se é a mesma coisa, vai dar 1. Então, foi o que eu fiz aqui deixando em evidência. Aí arrumando essa conta aqui, vai dar no final aqui 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes ainda 70 menos 1, que é 69. Daí a opção que dá esse resultado aqui é a letra A. Ele só não colocou nessa ordem. Mas como você tem um bocado de multiplicação, né, na multiplicação a ordem dos elementos não importa. Então, de novo, essa questão é considerada extremamente difícil, muito complicada mesmo, porque você tem que pensar em vários conceitos aqui dentro. Então, pensando aqui, né, resolvendo pela fórmula, tem que ser desse jeito, né, porque ele pediu o resultado em fatorial. Teria como fazer também sem usar a fórmula, que ela colocando as casinhas e escrevendo o número de opções. Só que ia ficar uma conta muito trabalhosa para quem não gosta de raciocínio lógico de jeito nenhum. E se a questão fosse aumentando, colocando mais pessoas aqui dentro, não ia compensar você ficar desenhando tantas casinhas e colocando todas as opções. E ainda você ia ter que voltar do seu cálculo normal para o fatorial. Aí dá um pouco mais de complicação, eu acho, para quem não gosta de raciocínio lógico. Fazer fórmula é chato porque você tem que decorar a fórmula, mas é o jeito que vai mais direto para você manipular a questão do jeito que ele está querendo. Porque essa daqui já é uma questão complicada. Se você fizer de um jeito e ainda tiver que voltar para o fatorial, vai ficar mais complicada ainda, eu acho, na minha opinião. Mas se conseguiu fazer desse jeito aí, está valendo também. Mas normalmente, quando ele pede a resposta em fatorial, ele quer que você faça aí, né, usando as fórmulas gerais aqui para cada coisa. E aí foi complicado porque misturou permutação com elemento junto. Dentro desse elemento junto tinha outro bloco junto. Ainda tinha que fazer esse cálculo aqui dessa combinação, né, para ver quem podia estar aqui dentro. Porque ele não falou que eram sempre as mesmas pessoas, você ainda tinha que escolher, porque podia ser qualquer uma das outras pessoas que sobraram. Fazer esse tanto de conta do primeiro caso, fazer esse tanto de conta do segundo caso, e ainda fazer uma menos a outra e colocando termo em evidência, mexendo com fatorial. Isso aqui não é uma questão muito justa para se cobrar numa prova não. Isso aqui não dá muito tempo de fazer não. Mas aí essa é a questão de hoje, né? Volta nesse vídeo várias vezes para entender o passo a passo. Tentei explicar de um jeito bem
tranquilo e detalhado para entender como é que funciona, né, no passo a passo mesmo. Então deixa aí um gostei, né, se curtiu aí o vídeo, não a questão, pela questão você não vai dar um gostei nunca nisso daqui, mas pela explicação, né, que dá um trabalho danado fazer isso aqui. E aí divulga aí para seus amigos também. Bons estudos para vocês e até a próxima.